Boa tarde a todos. Bem-vindos a mais uma live aqui, Claris Treinamentos, em conjunto com a Viave Solutions. Vocês já me conhecem, sou Marcelo Barbosa, canal da Claris Treinamentos, especializado em cabeamento estruturado, infraestrutura e data centers. E hoje a ideia é explorar o assunto de testes em redes GPON. E se você não sabe o que é uma rede GPON, você vai saber daqui a pouquinho, né? Tenho convidados bastante especiais aqui para isso, né? Estou com o Fábio, estou com o Ricardo. Como é que vocês estão? Tudo bem? Tranquilo. Bom, Tranquilo, né? Marcelo. Tranquilo. Tudo Bem, Tudo boa bom, bem? tarde. Marcelo? Tarde a Tudo todos. bom. Boa Tranquilo tarde. enquanto a guerra lá na Ucrânia não chegar aqui, É, né? Então exatamente, né? Rapaz, o vamos, trem ficou feio. Sério. é, Verdade. vamos É, aproveitar esse tempinho que a gente tem aqui de paz ainda, né? Mas é isso. Boa tarde a todos. Está todo mundo chegando aqui ainda, né? Vamos exibir as boas tardes do pessoal. Caceiro, boa tarde. Fernando, Leandro, Alejandro, tá em Fernando, todas Marcos. esse nosso companheiro, hein, Fabião? É, Obrigado pela presença. Obrigado, exatamente. gente. O pessoal está chegando aqui. Bom, a ideia é falar sobre redes GPON e principalmente os testes que são envolvidos, né? E com isso a gente tem o Fábio e o Ricardo que vão se apresentar aqui. Fábio, como é que você está? Se apresenta aí para o pessoal. Bem, pessoal, boa tarde. Obrigado, Marcelo, mais uma vez. Ricardo também, a todos. É um prazer estar aí com vocês, principalmente o convite em particular seu. Bem, eu trabalho na Viave, né? Meu nome é Fábio Marchiori. Trabalho com teste de equipamento e medição. Acho que meus cabelos brancos e os poucos cabelos já vão dizer um pouco, né? Já trabalho quase há 22 anos aí trabalhando com equipamento de teste e medição, né? Na Viave já estou há 10 anos, né? E recentemente trabalhava numa área, principalmente internamente, com a parte de Ethernet, um pouco mais voltada a testes de geradores de tráfego, né? Carga, verificar banda e todo esse tipo de produto. E recentemente aí migrei para fibra, né? Então vim para o mundo de fibra, trabalhando junto com o Ricardo também, né? E de novamente um prazer aí estar com vocês. E aí, Ricardo? Legal, obrigado. E aí, Ricardo, como é que você está? Se apresenta aí, pessoal. Valeu, Marcelo. Boa tarde. Boa tarde a todos. Um prazer estar aqui com vocês. Eu tinha um tempinho que a gente não fazia live, né? Então, para mim é muito bom estar aqui. Eu gosto bastante. Hoje, falando de um tema que eu realmente gosto muito de falar, parte de rede GPON. Primeiro, Marcelo, obrigado pelo convite. Prazer estar aqui no teu canal, para a gente poder falar aí de rede GPON, toda a parte de teste, e tentar aí o que puder ajudar o pessoal com as dúvidas e questionamentos e melhores práticas aí desse tema, que cada vez mais vai estar presente na vida de quem trabalha com TI, telecom, tudo que tem a ver com banda larga. Eu acho que é um caminho sem volta, né? Não tem como não falar de banda larga hoje, não falar de rede GPON. E eu vejo isso até pela minha história aqui na Viave, né? Eu trabalho aqui desde que ainda era JDSU, então em 2008. Com meus cabelos estão um pouquinho menos brancos, mas porém menos cabelos. Então já entrega também o tempo. Mas eu comecei aqui, eu era mais focado em redes de acesso metálicas. Eu sou do time que começou no XDSL aqui, e eu também, quando eu entrei na época na JSU, eu vim do mercado de cabeamento. Eu trabalhei alguns anos na Nexans, que foi onde eu aprendi tudo a parte de cabeamento estruturado, e que depois, entrando aqui na JSU na época e hoje na Viável, eu pude entrar em contato muito mais com o mundo da parte de telecom, e que a gente fala, né, de planta externa. E hoje esse mundo assim, como que se fundiu, que as práticas que se utilizavam muito em cabeamento estruturado hoje cada vez mais são necessárias no mundo de planta externa. Hoje a gente está vendo tecnologias que antes eram de data center, como MPO, estarem sendo usadas em rede externa, em rede celular. Então, hoje existe uma convergência muito grande das tecnologias de telecom em todas as áreas. E eu vim acompanhando isso aqui. Eu saí do mundo de cobre e acabei terminando em fibra, mas
isso proporcionou para a gente ter uma visão muito legal dos desafios que as migrações tecnológicas trazem, principalmente do ponto de vista do teste, né, de como resolver problemas nas redes. E hoje a gente está aqui justamente para falar disso no ambiente de GPON, né? A fibra ótica ela não foi desenhada originalmente para ser uma coisa de acesso, né? A fibra sempre foi muito focada em backbone, nasceu para isso, porém ela migrou muito rápido para o mundo de acesso. E isso trouxe vantagens, trouxe muita coisa boa, mas trouxe consequências também, que é onde a gente entra aí para poder ajudar o pessoal a evitar os problemas, né, Fábio? Isso a gente, como se falou, né? A gente via muita fibra no backbone, mas de uns anos para cá, esse fibra até o fiber to the desk, fiber to the home, fiber to the alguma coisa, né? A gente viu essa evolução, essa massificação das fibras, né? Isso cada vez mais agora com 5G a gente vai ver essa massificação de fibras aí, somente o GPON vai ser uma dos pontos assim que vai mais, digamos assim, de ser difundido nesse tipo de rede, né? Principalmente para poder integrar e entregar a infraestrutura para esse tipo de rede, principalmente o 5G, né? Quem imaginava que a gente ia ter fibra chegando em casa, né? Uns 15, 20 anos atrás, começou com DSL, né, par metálico, chegando a alguns megabits por segundo lá, tal, mas agora a fibra chega em casa, né? Fibra ótica, coisa que vocês comentaram, a backbone de grandes empresas, altas velocidades, data centers, hoje chegando em casa. Eu cheguei a instalar nos anos 90 a rede Fiber to the Desk, mas era piloto só, né? Era um fabricante da própria Exato. solução. Eles tinham a solução a Fiber to the Desk, conector VF45, instalamos, mas não pegou, né? Isso não estava muito à frente da sua época, né? Se fosse hoje em dia, acho que pegaria nessa solução, era bem fácil de montar os conectores, né? Mas, né? Tá muito à frente da época, né? Agora sim é um ponto que está chegando nas Eu até casas, né? lembro também, né? Até lembro que quando eu trabalhava também, assim como o Ricardo, eu trabalhei numa empresa de infraestrutura, né? E começou a se falar muito do MPO, né? Soluções MPO. E a turma ainda não tinha essa ideia, principalmente nos data centers, umas coisas assim que, como você falou do Fiber to the Desk, né? Era uma coisa que o cara fala assim, MPO, isso aí não vai usar. E hoje a gente vê largamente usado principalmente nos data centers, né? E agora, como o Ricardo falou, a gente está vendo nas ruas, né? A gente está vendo isso aí MPO migrou para a planta nas ruas. externa, tanto para a rede de celular como para a rede 5G, celular 4G e 5G, mais para a rede FTTH. O pessoal já ouviu falar, mas hoje existem projetos, não só aqui no Brasil, de redes 100% pré-conectorizadas, ou seja, redes que não têm fusão em planta externa que usam conector MPO. Eu nunca imaginei isso na minha vida. Quando eu fiz o primeiro teste dessa rede, foi em 2020, já está na pandemia, que a gente saiu para fazer os primeiros testes de um piloto dessa rede, desacreditei. Eu falei, não estou vendo um cabo MPO saindo de uma galeria no meio do minhocão, cara. e era. Assim, uma coisa que só se lida com data center, assim, ultra cuidado, disponibilidade, não. Você está no plano externo, é um ambiente totalmente hostil a esse tipo de conectividade, né? Mas está aí. Ninguém imaginava o MPO que foi feito mais para data centers, né? Para alta velocidade, 40 GB ou mais, de repente a planta externa, né? Exatamente. Se você vai nos Estados Unidos hoje, quase todo o backhaul que a gente fala, e o fronthaul também, que é toda a conectividade de fibra que alimenta as radiobases, ou elas utilizam fibra ponto a ponto, ou usam conectores MPO, usam multifibra, para você diminuir espaço em rack, principalmente, e ser uma rede plug and play ali, você conseguir facilmente ativar os sites. Então, isso já tem alguns anos que se utiliza, e agora com 5G é massivo mesmo, massivo. Então... Bom, vamos começar então, né? Nós temos uma primeira pergunta para abrir aqui o debate todo, né? Existe diferença entre você testar uma rede ótica que é ponto a ponto de testar uma rede ótica passiva, PON ou GPON? Tem diferenças? E aí, Fabião, tem? Tem bastante, né? Nossa, e como tem, né? E como tem. Eu acho que se a gente, pensando no ponto de vista de teste,
você tem dois mundos. Tem o mundo ponto a ponto e o mundo GPON. Eu acho que isso existe uma razão técnica por trás disso, né? Primeiramente, você tem requerimentos de teste em redes GPON que são diferentes dos requerimentos de teste em ponto a ponto. GPON você tem um carinha que faz toda a diferença. A rede GPON você tem os famosos splitters. Os splitters são elementos passivos. E é o splitter que torna a rede ponto a ponto em uma rede ponto multiponto. E é isso que faz toda a diferença na maneira de testar. Porque os splitters são elementos de alta perda. Então, exemplo clássico, um splitter 1:8, você perde ao redor de 10,5 dB, só naquele splitter, se ele estiver bom. Então, isso faz toda a diferença no tipo de equipamento que você precisa para poder passar por esse elemento, para poder caracterizar. E você também tem a questão de que, vamos puxar aí para o mundo do cabeamento. Quando você certifica uma rede de cabeamento estruturado, o correto não é falar certificar, né? Porque não dá para comparar com parâmetros. Mas quando você testa uma rede de cabeamento de fibra, com o intuito de validar se as potências estão dentro do orçamento óptico, os testes que são feitos o teste de polaridade, que basicamente vê se você tem continuidade ali A para B, B para A, né? Depois você tem o teste de comprimento e você tem o teste de o teste de atenuação, de perda de inserção, propriamente dito. Quando você tem esse cenário numa rede ponto a ponto, você tem ali o cálculo dos elementos, você vai calcular, estipular o valor de perdas. Mas até um ponto importante, né, que o Ricardo estava mencionando, né, um dos pontos, assim, além dessa diferença, né, a gente vai ver até na escolha dos materiais, né, principalmente, por exemplo, o OTDR, que é um dos principais aí, certificadores que a gente chama, né, desses testadores de camada 2 aí, que a utilização dele muitas vezes saber, principalmente, a especificação correta desse tipo de produto, né, porque muitas vezes o cara vai lá e escolhe com um determinado comprimento de onda, né, e aí vai ver, no final, ele vai estar atuando ou medindo uma rede ativa, já em produção, e aí não vai servir, né. Então são pontos que, assim, vai desde da da do teste no caso da estrutura, né, ou seja, você verificar, como o Ricardo comentou, dessas redes que hoje nós temos essas redes passivas que têm as suas características, como os splitters, que têm suas perdas maiores, quanto também onde se utilizar, porque muitas vezes você vai ter, por exemplo, que realizar as medidas, a gente vai ver em alguns slides mais para frente, que nós vamos muitas vezes acabar medindo uma rede em produção, a gente tem que caracterizar essa rede. E dentro dessa caracterização dessa rede, muitas vezes ela vai estar em produção, trabalhando em alguns comprimentos de ondas específicos. Então eu preciso ter, por exemplo, um OTDR que consiga trabalhar fora dessa faixa, né. Então tudo isso é importante, né, não só a medição do ponto a ponto, né, que tem uma característica específica, quanto também na multiponto, que seria com a utilização, por exemplo, de um OTDR ou de um outro elemento que consiga realizar a medida corretamente, né. Então vamos dar uma resumida até o momento aqui o que a gente tem já, né? Então, numa rede ótica passiva, você tem um elemento adicional que não está presente na ponto a ponto, que é o splitter ótico, Exato, que muda totalmente o jogo, né? Isso muda total. bastante, né? E aí você tem a possibilidade de testar rede ativa. Se você tem uma rede ponto a ponto, isso não vai acontecer, porque você vai ter que desconectar no mínimo uma ponta para poder colocar o equipamento, seja o power meter. Se for power meter, tem que desconectar os dois lados, não tem jeito, né? Se for um TDR, você vai desconectar no mínimo um lado, mas o link não vai funcionar, porque para o link funcionar ponto a ponto, você tem que ter equipamento dos dois lados, né? Se desconectou um lado para botar no TDR, o link não está mais ativo. Então não tem essa possibilidade, basicamente. Mas na rede ótica passiva, como você tem um splitter, você tem uma saída do head-end atendendo, sei lá, 100 casas, 100 assinantes, você vai testar um link de um assinante, mas você não quer matar os outros 99, né? Exatamente.
Então você não pode desconectar os dois lados, justamente porque tem esse splitter, né, para fazer com que uma porta do Red chegue em 100, 200, sei lá, assinantes. Então são duas coisas que já de cara a gente vê que muda bastante com relação a testar a rede ponto a ponto. E você comentou que até o próprio TDR ou até o Power Meter não é o mesmo, né? Porque você tem comprimentos de onda que não são exatamente aqueles que a gente conhece, né? Quer dizer, conhece, Exato. aqueles que são do ponto a ponto, né? O Até Ricardo tem estava. uma ilustração, se você quiser colocar, que mostra um Voltei, pouquinho, pessoal. né, do... Bem-vindo de Pior que eu volta. pus a culpa na internet e não foi o meu computador que travou. Nossa, Eu estou do acontece. celular. Nossa, Tá Vamos joia. lá. vamos lá, tem Então, uma e até ilustração tem, do Fábio até, aqui. até essa ilustração que você comentou, né, que a gente tem toda a estrutura do GPON, né, e que a gente vai ver que, por exemplo, a gente tem uma faixa de frequência que geralmente quando a gente acaba trabalhando no ponto a ponto, a gente utiliza muito uma caracterização, que é a 1310 e a 1550. E se a gente colocar isso no GPON, você vai ver que o GPON ela trabalha, né, com essas frequências, né, esses comprimentos de onda, né? Então, como você comentou, né, Marcelo, um dos pontos se eu for medir dependendo de um lado, eu mato diversos assinantes, né? Uhum, Então, isso é um ponto que a gente sempre acaba falando, né, e frisa muito em todos os nossos treinamentos, em todas as nossas é, é, palestras, que um dos pontos importantes que não só você derrubar o seu cliente, né, você acaba muitas vezes não conseguindo caracterizar, né, o seu trecho, porque como você vai ter o splitter, ele acaba se dividindo o seu sinal. O OTDR nada mais é do que um envio de pulsos. E no momento que você tem um splitter que divide esses pulsos, o seu OTDR também vai ter reflexões de vários lados. Então você acaba descaracterizando, né? Você não consegue identificar os seus devidos trechos, né? Então esse é um ponto que a gente acaba sempre falando, né? E um dos pontos importantes, é exatamente num nível em produção, você trabalhar corretamente do lado e também, né, ter um OTDR que você consiga realizar a medida, no caso, por exemplo, um filtrado, né, em 1650, 1625, para você poder trabalhar fora da faixa de trabalho de um GPON, né? Então é como você Até comentou, ter essa ideia, né? eu ia aproveitar esse gancho do Fábio para até comparar com os testes que se fazem em rede de cabeamento normal, que é ponto a ponto, né, e como que é em GPON. Se você for ver, o ATDR em cabeamento ele é um instrumento muito mais usado para troubleshooting, né? Tanto que a maioria dos fabricantes não exigem teste de ATDR da rede, eles exigem teste de certificação com o certificador, né? Com o LTS que a gente fala. Isso. Em GPON já fica complicado, porque se você for... primeiro teste que a norma pede em GPON, em rede de fibra, de cabeamento normal, teste de polaridade. Como é que você testa a polaridade numa rede ponto-multiponto? Já não dá, né? complica um pouco, não dá. Então, já é uma coisa. Segundo, depois que essa rede entrar em operação e você precisar adicionar um ramo ali com o cliente mais, você não consegue fazer o teste nos comprimentos de onda, como o Fábio estava falando, em 1310 e 1550, que seria o mais próximo do 1490, que é o que se usa em GPON. Então, você é obrigado a usar o OTDR para testar essa rede. Não tem outra solução, porque a rede tem cliente. Se você for e testar ela com ela funcionando, se você usar um OTDR que usa um comprimento de onda normal, você vai derrubar os clientes, porque a OLT vai reconhecer aquele sinal e vai entender que aquilo tem algum problema, ela desliga todo mundo. E, além disso, a posição, né? Você não pode testar a rede da central, sempre é da posição do cliente por conta da divisão que o splitter faz dos sinais. Exatamente isso que o Fábio está mostrando. Se você testa a rede centralizada, mesmo que você não tiver cliente ativo ainda, você vai derrubar todo mundo, você vai ver vários picos, você não sabe quem que é. E assim, se você for fazer o teste, que vamos dizer, mais indicado ali na norma de teste de certificação, que é teste bidirecional,
Tá, deixa eu aproveitar você estava naquele slide lá que tem aquele Sim, sim. ruído dos vários. E só para esclarecer, para quem não está muito à vontade com o trace de um TDR, quer dizer, esses monte de pico, né? Esses monte de picos que tem até as setinhas ali, são reflexões das pernas do splitter, é isso? Exato. Então, se você está testando, Exatamente. coloca o TDR lá do lado do head end. Quando o sinal bate lá no splitter e vê 32 trechos ali, cada trecho vai ter uma reflexão de volta diferente, né? E aí vai juntar tudo na tela e você não tem como identificar mais nada. É isso que acontece? É mais ou menos isso, né, porque você vai ter, porque assim, o OTDR, né, qual que é o princípio dele? É você mandar um pulso e de acordo com a reflexão dele, né, a velocidade, né, e a potência que volta esse pulso, ele consegue determinar mais ou menos não só a atenuação, mas também o trecho, né. E o que Uhum, acontece? Em cada um você tá entrando num splitter e está saindo várias. Então cada um desses trechos você tem uma certa reflexão, e aí acaba refletindo vários pontos, né, e aí você tem vários picos de reflexão, no qual você não consegue identificar, né, os determinado em qual porta ou qual trecho que você está analisando, né. O Rick uhum. voltou, acho que caiu de Voltou novo. e caiu. Mas então, por isso que, mesmo com o TDR específico para a rede PON, você não vai testar do head-end. Você vai colocar lá, como até o Ricardo estava falando, lá do lado do assinante, que aí Isso. você vai ter uma reflexão só que é do trecho que está acima, né? É. A montante ali do splitter, né? Eu até tenho acho que eu coloquei aqui no slide, depois eu posso, não sei se eu cheguei a colocar, uma característica um traço de um splitter desbalanceado. Isso a gente Hum, vai ver um pouquinho diferente, porque as atenuações, né, dependendo do trecho, você consegue verificar alguns outros pontos, né, que fica um pouco até mais fácil à medida num splitter, numa rede desbalanceada, né. Mas numa rede balanceada como essa, você acaba tendo muito esses picos de reflexão que acaba afetando bastante, né. uhum. Tá, O e você Rick estava voltou, né? agora tá ok o áudio aí, Ricardo? Por enquanto, estou ouvindo vocês bem. Legal, legal. Acho que o Fábio complementou o que você estava comentando aí. E aí eu queria frisar um ponto, né? Então, você vai testar a rede ativa, você não pode usar um comprimento de onda que o head-end, que os equipamentos Exato. estão utilizando ali. Por isso, você entra com 1490, é isso? 1490? A É o gente 1625. Que é fora da 1625. banda, né? O Exatamente. 1625, que é o não usado, o 1490 é usado. Você É vai isso usar aí. o 1625, só que não basta ainda só ter o 1625. Se você vai testar ele ativo, ele tem que ter um filtro, né? Para evitar receber o resto Isso mesmo. e complicar a vida de tudo, né? E além disso, o TDR tem que ter um range dinâmico suficiente para passar os splitters. Porque senão o sinal morre ali no primeiro splitter e você não consegue caracterizar a rede. Aliás, isso é bem comum. Às vezes o pessoal, infelizmente, a gente vê no mercado equipamentos sendo vendidos como a TDR GPON, mas de verdade é só porque ele tem o 1625. Mas aí você vai ver o range dinâmico lá do equipamento é 30 dB. 30 dB não passa nem de primeiro splitter, morre ali. Então é bem complicado. Então o pessoal acaba às vezes pegando equipamento e aí depois fala, mas não funciona, não sei o que. A gente avisou, né? Tem que ter as condições mínimas para poder trabalhar nas redes, ainda mais nas redes que se usam na América Latina em geral, são redes que usam splitters em cascata, né, que é mais de um splitter. Realmente o equipamento tem que ter um range grande para poder alcançar. Então, E aqui além nós de estamos ter falando de rede monomodo, né? Perdão? Uhum. Então, além de ter um comprimento, trabalhar um comprimento de onda que é fora do que é trabalhado nas redes GPON e ter o filtro, você tem que ter um range dinâmico maior também para atender um ou dois splits ou até mais em cascata e chegar, que é um alcance que pode chegar a 20 quilômetros ou mais, né, de fibra monomodo, já com os splits, com conexão, né? E que você pode ter uma perda que pode chegar a quantos dB? 15, 16, 20 dB? Mas uma Mas rede GPON, quando está boa, ela perde entre 20 e Hum, 24 dB. a gente tá. vai até mostrar um exemplo de orçamento de potência, né? E a gente vai ver Exatamente. que, assim, a margem entre você ter toda a sua rede, né, as suas atenuações aí, ao longo do trecho,
ela é bem crítica, e é como o Ricardo falou, chega a 20, 23, é muito restrito, né? Você acaba tendo um limiar muito pequeno de trabalho, uma margem muito pequena de trabalho. Então, por isso da importância de ter um OTDR que consiga, né, ter um range dinâmico suficiente a conseguir chegar até o fim, a passar por todos os trechos da sua rede, né? E aí a gente já nota uma outra questão bem diferente das redes locais ou data centers, né? É que a gente está acostumado com orçamentos de perda para alta velocidade de 2 dB ou menos, né? Que a gente está falando em 40 GB, 100 GB, é 1,5, 1,9 dB de ponta a ponta, passando pelo DIO de um lado, DIO de outro, e é isso, né? Com 4 Agora conexões, falando né? em 4 conexões, e olhe lá, né? E aí está falando de um orçamento de perda de mais de 20 dB, né? Muda completamente o panorama. Quer dizer, os cálculos, né, as fórmulas são parecidas, mas os dados são diferentes. Tem algumas perguntinhas aqui, vamos ver se está na hora aqui. Pessoal que vai mandar perguntas, pode ir mandando aqui, porque às vezes eu estou segurando algumas perguntas para colocar no momento mais adequado, tá? Mas todas as perguntas aí vão ser endereçadas. Então, não necessariamente vai ser na ordem que vocês fizerem, tá? Eu acho que essa daqui é bem pertinente ao momento, né? Do Newton, né? O TDR para atendimento de rede balanceada e desbalanceada pode ser o mesmo? Bom, vou fazer propaganda do nosso, né? O nosso trabalha com as duas, né, Fabio? Exato. A gente tem, inclusive, a pergunta foi muito boa porque me permite falar uma coisa assim da Viave. Eu tive muito envolvido no desenvolvimento do nosso TDR para trabalhar com as redes desbalanceadas, né? A gente atualizou o software do nosso equipamento para trabalhar nativamente com redes desbalanceadas em 2019. Então já tem aí, vamos completar 3 anos já com bastante teste nesse tipo de rede. A gente vê isso não só no Brasil, mas nos outros países da América Latina, um desenvolvimento muito grande dessas redes pré-conectorizadas, principalmente, que utilizam esse conceito do desbalanceio, que é uma coisa bem bacana. Antes disso, Ricardo, se você me permite, eu vou colocar a rede desbalanceada aqui. A gente já troca uma ideia. Para quem talvez alguém não tenha ouvido falar, né, o conceito, a gente até aproveita e explicar, né, Marcelo? Sim, claro. A gente volta aqui. Desculpa passar aí A gente aqui é sempre assim. O Fábio está mostrando justamente uma rede desbalanceada, né? Qual que é a ideia? É você ir derivando uma porcentagem da potência total que você tem disponível e já coloca ali um splitter de atendimento, que a gente fala, né? Então, você sai com 100% da potência, aí você passa por um splitter ali que divide, por exemplo, 90 a 10. Então, 90% segue e 10% você deriva. E nessa perna de 10%, você coloca um outro splitter, assim, junto dele, onde você vai ter 4 ou 8 terminais de atendimento. Então, o que a gente fala que são os drops, né? Então, você puxa ali, de cada saída desse splitter 1 para 8, você puxa o atendimento. E aí a rede segue, ela forma tipo um barramento, assim. E aí, o próximo ponto, você deriva ali, por exemplo, essa que está aí na tela, é um conceito que você usa 2 barramentos. Você tem um splitter 1 para 2, que divide 50-50, em cada barramento você usa splitters de 70-30. Então, você vai derivando 30% do sinal até a última cadeia. Você consegue pôr 3 splitters, normalmente, em cada perna aí, para ter, vamos dizer, chegar no limite ali do orçamento de potência. Que é uma coisa, como é que a gente trabalha em GPON para estipular o alcance, né? A gente trabalha baseado na norma de GPON, que é a norma da ITU-T, ela estabelece qual é a classe ADN que você vai trabalhar. Classe ADN vem de Optical Distribution Network. Então, dentro da tua rede de distribuição ótica, qual que é o limite que você trabalha? Isso aí. Então, o Fabião já colocou na tela, você tem classe B+, C+, C++, e o que é a diferença entre elas? É o quanto o seu elemento central, que é a OLT, transmite, versus o quanto o teu elemento, vamos dizer, que vai no cliente, que é a ONT, ela tem de sensibilidade mínima. E você especifica essa sensibilidade e essa potência de transmissão para 1310, que é o upstream, ou seja, que vai da ONT para a OLT, e você especifica qual que é a potência de transmissão e sensibilidade da OLT em 1490. Tá? Então, tem as duas especificações. Então, o que é mais comum? O pessoal hoje tem usado OLTs que transmitem C+,
que é potência mínima de transmissão, 3 dBm positivo, potência máxima de transmissão, 5 dBm positivo. E as ONTs usam classe B+. Você pode misturar elas, não tem problema, desde que a sua rede suporte esse orçamento de potência. Então, você tem ali o nível de recepção menos 27 dBm, o nível máximo menos 30 dBm. Então, se você pegar o pior caso, que é transmitindo mais 3 positivo e recebendo em menos 27 dBm, você tem 30 dBs de perda aceitável, ou seja, máxima que você pode ter nessa rede. E em cima dessa perda máxima, aí você vai descontar a perda dos splitters, perda por quilômetro da fibra, perda dos conectores, perda das fusões que você vai ter dentro da tua rede de distribuição, e aí você vai ver qual que é a potência esperada que você vai ter ali nos terminais. Então é assim que faz o cálculo. Tá? A diferença é que você tem o splitter aí, que ele faz toda a diferença, né, Fábio? Como está mostrando aí. E aí você tem nessa topologia ali, você mostrou até cinco splitters em cascata, né? O último assinante ali passar por 5 splitters. Então, se não tiver uma faixa dinâmica muito boa no TDR, você não consegue testar. Não consegue. Isso. E é isso que a gente nós desenvolvemos o nosso equipamento hoje, que o principal equipamento do nosso é o Smart OTDR, a versão dele que trabalha com rede SPON, ele é desenvolvido para trabalhar tanto com as redes balanceadas como para as redes desbalanceadas, justamente, você comentou, Marcelo, essa capacidade de ver múltiplos splitters aí. E o correto é você testar do último, que é esse 1:8 final. E aí você vai enxergar toda a cadeia até, vamos dizer, aonde a fibra termina, que é na OLT. Tá? Para isso, o OTDR, para poder fazer isso, ele precisa de uma coisa chamada múltiplos pulsos, que essa é uma outra característica que um OTDR para GPON tem que ter. Porque como o OTDR normal trabalha, você tem lá, o OTDR, você faz um teste em 3 nanosegundos, que é um pulso curtinho, você vai ter super detalhado, mas alcance pequeno. Aí você tem o pulso de 30 nano, já é um pulso um pouquinho maior, também é detalhado, mas ele vai mais longe, então ele tem uma zona morta maior. Aí você tem o pulso de 100 nano, o pulso de 100 nano consegue passar pelo menos o primeiro splitter e muitas vezes passa até o segundo. Porém, ele tem uma zona morta muito grande. Então, você vai ver menos eventos. E aí você tem o pulso de 300 nano, pulso de 1 micro, que são pulsos bem grandes, que vão ter potência para passar tranquilamente os 2 splitters, porém, eles têm zonas mortas muito grandes. E como essas zonas mortas são grandes, eles veem poucos eventos. Então, numa rede GPON com um OTDR antigo, você consegue testar? Consegue, mas você tem que fazer várias aquisições e na cabeça ali, meio que lembrar os eventos, ou você vai ter que gerar vários relatórios e depois, manualmente, sobrepor eles para você ter uma visão completa da rede. O OTDR que tem a função de múltiplos pulsos, como o da Viave, o que você faz? Ele, numa mesma aquisição, ele joga lá um pulso de 3 nano, depois joga um pulso de 30, depois joga o de 50, de 100, de 300, e aí o que ele faz? Ele pega o melhor trecho de cada pulso e constrói um traço único. Então, aí você tem a vista de todos os eventos possíveis que o OTDR consegue pegar naquela rede em um único traço. Então, você fica bem mais detalhado, passa pelos splitters, vê o fim de fibra com as melhores condições possíveis. Então, só para você ter uma ideia de como dá trabalho fazer isso, um traço normal, né, o tempo de aquisição médio que o OTDR usa, normalmente você seta para 30 segundos, né? No modo GPON, esse traço pode demorar até 1 minuto para ser feito. Por quê? Porque você está combinando vários pulsos ali, com tamanhos diferentes, larguras diferentes, e tempos de aquisição diferentes, para poder compor o melhor cenário para aquela rede que ele está testando. É isso, Fabião? Se fosse fazer no manual, né, levaria-se muito tempo, e é como o Ricardo falou, você acaba tendo que unir vários traços para poder caracterizar corretamente o seu trecho. Então, assim, é um trabalho não só de geração dos traços e depois um trabalho de pós-processamento. Então, você acaba tendo 2 trabalhos para poder caracterizar bem o seu trecho. E nessa tecnologia de múltiplos pulsos, você já consegue, né, de certa forma, em um só traço, já obter esse pós-processamento, vamos assim dizer. Quer dizer que ele sobrepõe já essas medições todas, fazendo análise de qual trecho é melhor cada tipo de pulso, já sobrepõe tudo e economiza esse tempo e faz do jeito melhor do que se eu for fazer manualmente, que vai depender da expertise da pessoa também, né? É isso mesmo. E cada um desses pulsos que
que ele vai colocar, vai ter, você falou, tempo de aquisição diferente, que seria o averaging time, esse tempo de aquisição de cada um. Tempo. O averaging time é o tempo que, vamos dizer, que a gente chama de tempo de aquisição, é o tempo que ele fica coletando a amostra. Né? Então, aí cada pulso vai ter o seu. Exatamente, porque ele joga o primeiro e dependendo do backscatter que a gente fala, né, da reflexão que volta, ele já sabe se o traço está muito ruidoso ou não, ele ajusta os tempos de aquisição para pegar mais amostras, para de repente diminuir o ruído do traço. Então, tem todo um algoritmo ali trabalhando aquela condição de lançamento que a gente fala, para poder trabalhar com aquele cenário de teste. E aí eu falei de lançamento, eu lembrei de um tema que normalmente gera muita pergunta. Não sei se veio alguma aí que é sobre bobina de lançamento. Ainda não, mas vamos chegar lá. Se não chegar, vamos guardar então, vou guardar essa aí. A gente fala mais depois. Tem mais umas perguntas aqui para colocar, mas antes deixa eu dar um recadinho. Não esqueçam de colocar nos comentários hashtag FiberNinja para concorrer no final da live aí o bonequinho FiberNinja que o Fábio está mostrando, tá? Não esqueça. Ó, tem uma pergunta aqui, acho que bem pertinente agora, do Robson. As OLTs possuem ativamente filtro para comprimento de onda 1625? Posso medir qualquer rede ativa sem medo com o TDR que tenha função live como 1625? Quer responder essa, Fabião? Sim. Não, nesse caso, no caso dos OTDRs, né, como vocês podem ver, a gente tem aqui no diagrama em blocos, né, você tem os comprimentos de onda, né, e no nosso caso, principalmente no OTDR, acho que eu devo ter um desenho no próximo slide ou no anterior, né, ele tem uma função de porta live, né, então essa porta live, ela vai trabalhar em 1625, obrigatoriamente, e nesse caso, né, é totalmente possível você trabalhar em portas em produção, né, vamos assim dizer, porque ele possui um filtro e que, de certa forma, ele consegue realizar a medida corretamente, né, sem prejudicar a produção, né, vamos assim dizer, já as redes ativas. Né, então, você no consegue... caso da OLT, né, só aproveitando para complementar a pergunta dele, a OLT, ela não, o laserzinho dela lá, além de ele ser focado em 1490 ou 1310, o sinal do 1625, ele chega bem atenuado lá na OLT, que ele já passou por dois splitters. Então, ele não tem nível suficiente para fazer nenhum dano para a SFP que está lá na OLT. Então, como a gente até comentou, né? Você vai perdendo exatamente. quase 20 e poucos dBs, né? Então... Só de splitter, se for 2.1 para 8, que é o mais comum que a gente tem, você perdeu 21 dBs. Então, o sinal chega bastante atenuado lá. Então, pode ficar tranquilo. E se eu medir só passando por um splitter, 1 para 2, ainda assim pode ter algum dano na OLT? Se de repente eu estou medindo muito raro. Eu particularmente nunca vi, porque o sinal do TDR já não é um sinal forte, né? O sinal do TDR é pulsado. Então, eu nunca vi o TDR prejudicar a OLT. Assim. Tá. Vai ter mais umas perguntas aqui. Vocês me falam se é pertinente o momento ou se vocês têm alguma apresentação mais tarde para essa pergunta aqui, por exemplo, do Guzmão. GPONs de diferentes marcas, dá diferença em teste de velocidade mesmo em modo bridge? Puta, tá aí uma pergunta boa para o Fabião, que a área dele é a ex-área dele, né, Fabião? O que acontece, né, assim, quando a gente vai testar, né, aí já no caso Ethernet, né, um dos grandes pontos, você tem, em princípio, a gente quando testa o fim a fim, né, que é o Ethernet, você vai ter as suas velocidades pré-configuradas, né, seja ela a taxa de up versus a taxa de down. O que pode diferenciar, muitas vezes, se você estiver trabalhando num HTG ou na ONU em modo bridge, você pode ter diferenças quando você trabalha ou em modo bridge ou em modo sem ser bridge, vamos assim dizer, né? Ou seja, roteável ou algo desse tipo. Você pode ter uma diferença, mas isso mais no elemento final, na ONT, né, principalmente, que tenha essa característica. Por quê? Porque quando a gente começa a trabalhar em modo bridge, ela é uma ponte.
Então, o que significa? Você não tem tanto processamento, né? Ela praticamente transmite só o que ela está recebendo. Então, isso pode, quando você vai fazer um teste somente de banda, de característica, ela pode mascarar um pouco o resultado quando você volta, né, sem ser em modo bridge, porque aí você tem um certo processamento, você tem outros protocolos que estão rodando, e isso pode causar uma diferença de testes, né, quando a gente trabalha em modo bridge, numa ONT, quanto num modo, vamos dizer, roteável, né, nesse tipo de elemento. Então, pode acontecer sim, de dar uma diferença. Eu já testei casos de que você colocava em modo bridge e não tinha problema nenhum, com tamanhos pequenos de pacote, que tem um processamento maior, versus um tamanho grande de pacote. No momento quando você voltava para um cenário roteável, né, você sentia drasticamente uma perda de pacotes em determinados tamanhos de pacote, onde requer mais processamento. Tá. Então, só para deixar claro, esse tipo de teste que vocês estão comentando agora já não é mais o teste do Não é mais OTDR, né? teste de É o teste de Não, OTDR. protocolo já, você né? subiu a camada OSI aí. Exatamente, Exato. já estamos num nível Leia as acima 2 e de 3. teste. É que Mas às vezes perguntou tem para a algum que pessoa tá, certa, porque o Fábio conhece muito disso. é só para não confundir, porque às vezes o pessoal É da verdade, tem audiência razão. também tem muita pessoa que não conhece esse nível de protocolos, conhece a parte física e pode estar, ué, que vocês estão falando do que agora, né? Tem É razão, outro tá tipo de bem teste, mas colocado. legal. Aqui tem, acho que não é uma pergunta, mas é talvez um comentário do Newton, né? Além das perdas de potência dos splitters e fusões, a distância leva em consideração a distância diferencia entre o ONU 80 e até 20 quilômetros, né? Acho que é mais um Sim, comentário, né? é É o um bom tamanho da ponto fibra, esse. Agora, quando a gente faz na ponta do lápis, a gente vê que a influência da distância nas redes de PON, ela acaba sendo menor do que a influência dos splitters. Normalmente, redes com 2 níveis de splitter, o grande ofensor do orçamento de potência são os splitters. Então, assim, eu vou ser muito honesto, redes de 20 km são raras em GPON, tá? O que a gente tem visto normalmente é que as redes têm entre 5 e 10 km. Até porque uma rede de 20 km, ou eu tenho que ter splitters que perdem pouco, que são splitters 1 para 2, 1 para 4, e aí eu vou ter pouca capilaridade, né? Eu não vou alcançar muitos clientes. Se eu estiver pensando num ambiente, por exemplo, uma POLAN, capeamento estruturado, e eu quero ligar 2 campos, mas eu tenho poucos terminais para ativar, faz todo sentido. Mas no nosso mundo de telecom, que é onde GPON ainda é o predominante, né? É o contrário. Normalmente as redes são bem concentradas, as distâncias são curtas e o atendimento é muito grande. Então você tem redes com nível de splitamento de 1 para 128, ou seja, uma porta PON atende 128 clientes. Essas redes, o orçamento de potência fica extremamente apertado. Às vezes sobra 3 dB ali para o cara perder. E isso numa rede que pode perder 30, você imagina assim, o cuidado que você tem que ter com essa rede. Então, a distância da fibra, com certeza, ela equivale. Para dar de projeto, o ideal é sempre usar a perda em 1310, porque ela é maior. Então, a perda por quilômetro 1310 é o que vai mandar no cálculo do orçamento de potência. Mas o ofensor mesmo é o splitter, 90% das vezes. E tem um ofensor oculto, né, Fabião? Esse é o cara que atrapalha todo mundo, né? Nosso querido conector, certo? Isso aí é um dos pontos assim que a gente geralmente é um dos ofensores, né? Ontem mesmo a gente estava discutindo com um cliente que ele falou assim, eu tô com uma rede PON e eu tô tendo muita intermitência em alguns clientes, né? Então, assim, um dos casos que a gente tem, muitas vezes é esse orçamento de potência muito restrito, você tem um limiar, você tem uma margem de erro muito pequena, e um dos grandes ofensores é exatamente o conector, né? Que muitas vezes o cara ou faz uma conexão equivocada, né? Como posso mostrar aqui na vida real, né? A gente tem, não sei se está vendo aqui, Dá para ver. você vê que tem 2 cores aqui. Isso é proibido. E tem muita gente que acaba realizando a Ligar conexão azulzinho no entre verde. azulzinho no verde, né? Achando que a cor é simplesmente porque um é cruzeirense e o outro é palmeirense,
né? E não, né? A ideia existe diferenças nisso, né? E isso é um dos grandes ofensores que muitas vezes ocorre. E o grande ponto que também a gente acontece bastante, que depois a gente pode mostrar ao vivo, é a inspeção e limpeza de fibras, né? Que a gente tem muitas vezes esse tipo, não sei se Deixa eu quiser colocar mostrar na na tela tela, não aqui. sei se que é a sujeira de conectores, né? Então, muitas vezes você aqui é a anatomia de um conector, no caso a gente está fazendo em cima de um SC aqui, porque a minha ponteira aqui hoje eu tenho nesse microscópio SC, mas, cara, um simples toque, seja ele no APC ou no PC, né, olha a Nossa situação que senhora, hein? acontece. Você só encostou, né? Não Ninguém fez vai mais querer me nada. cumprimentar mais depois dessa, né? Tem nada andando aí na tela, não? Então, Tempos de pandemia, isso é proibido, tempos de hein? pandemia, ninguém Aquele vai querer maiorzinho é um cumprimentar. Covid, não é não? Aquele menor maiorzinho é um Covid. E esse é um ponto importante, né? Que é o que muitas vezes acontece. O cara, no manuseio, né? No manejo da fibra, ou ele esquece da tampinha, que a tampinha nada mais é do que a máscara do conector, né? Hoje, nos dias de pandemia, a gente pode correlacionar, né? E aí o cara esquece, deixa, né? Não tem o cuidado devido, né? Ou seja, desconecta e conecta. E nesse desconectar e conectar uma fibra suja com um conector drop que está limpo, né, ou seja, uma caixa drop que está limpa, você vai contaminar. Né? E não só isso, né? O cara vai lá e faz aquele famosinho limpeza na coisa, né? É aquele que me limpou, né? A sua camisa Mas tá limpa. A sua camisa tá limpa. é que Funcionou. eu Não fiz faz isso não, o anteriormente e pessoal vai riscou achar que tudo, né? pode, Mas bicho. acontece de riscar, danificar e até mesmo sujar o conector, né? Então são alguns Geralmente quando a gente casos. faz isso em campo e fica ruim. A sua camisa Então, você acabou de tirar da lavanderia, eu tá me lasquei nessa, limpinha. né? Aí, ó. Agora Ah, mas já eu encostou em algum voltei o meu lugar dedo já. aqui. Ah, tá. Mas como Né? você falou, não é só a sujeira, pode riscar, trincar, né? Vai saber o que tem na sua camisa de É, poeira, de sujeira, de areia, né? Aí você riscou, passou ali, você corre o risco. Pode ser que você esteja extremamente sortudo de limpar, mas acho que 99% das vezes o que vai acontecer é contaminar mais, né? Eu já exato. fiz esses testes várias vezes, né? É, deixa eu ver aqui uma. Deixa eu colocar aqui novamente. Tem um comentário aqui do Newton. GBIC da OLT de 60 km para atendimento em regiões rurais, com rede desbalanceada, com splitter de 1/4, pois é baixíssima densidade de clientes. É uma bela aplicação. Eu já vi esse tipo de aplicação, mas não aqui. Eu vi isso nos Estados Unidos, é bem comum. E aí o pessoal realmente, eles usam splitter 1/4 só, vários. Eu cheguei a ver 12 splitters, a rede derivava assim, era 95,5, e até chegar no 60/40, e o atendimento era com splitter 1/4. E aí ela ia derivando. Agora, 60 quilômetros eu realmente nunca vi. A gente tinha 12 splitters, eu lembro de sequência, mas 60 quilômetros é bastante. Para mim é Mas ele novidade. falou que é baixa a splitagem, né? Ele falou que é baixa a splitagem até Então, o destino, né? se o orçamento de potência permitir, agora, provavelmente aí você deve estar, para alcançar essa distância RGB, que tem que ser, provavelmente, aquele de 7 dBm positivo, se não for mais. É. Porque é bastante, nos 60 km é bastante coisa. Perfeito. Deixa eu ver algumas outras questões aqui. Aproveitando também, se fala bastante do TDR, que tem que ser um TDR com grande range dinâmico, comprimentos de onda diferentes para você poder fazer o teste em rede ativa, com filtro, e Power Meter. É o mesmo que se usa em rede ponto a ponto ou também tem as suas particularidades? Então, a gente tem, aí esse é um ponto muito importante, né? O que que acontece? A gente tem, principalmente assim, o pessoal usa muitas vezes, né, o Power Meter, né, para você poder, vai fazer uma medida, principalmente no cliente, né, utilizando o que a gente chama de Power Meters Broadband. E esses Power Meters Broadband, que a gente chama,
ele praticamente ele é uma faixa larga que a gente posiciona o comprimento de onda que a gente quer ver, ou quer ler, né, no caso, e faz a medida. Mas, no entanto, o que acontece? Muitas vezes o power meter, principalmente no GPON, a gente acaba trabalhando com 2 ou até 3 comprimentos de onda. Então, eu posso centralizar ele, que no caso aqui, para um determinado comprimento de onda. No entanto, por exemplo, o 1310, ele está, deixa eu colocar aqui por causa da câmera, ele está próximo. Então, o que acontece? O power meter tradicional, que a gente chama, ele acaba pegando a potência, grande parte da potência no que ele centralizou, no entanto, ele também pega parte da potência do outro comprimento de onda que está trabalhando a OLT, o GPON. Então, o que acontece? Ele pode ver o quê? Uma melhora da potência, ele vai ver uma potência melhor do que poderia ter. Né? Então, muitas até vezes... aproveitar o gancho do Fábio, para o pessoal tem um costume em GPON de usar qualquer power meter. Funciona? A resposta é depende. E justamente por causa do que o Fábio está falando. A rede GPON, se você só tiver o GPON nela, não tiver vídeo em 1550, ou não tiver uma rede 10 GB PON, que é o XGS PON, na mesma fibra, funciona, mas você só vai ler o downstream. Por quê? O power meter comum, ele é terminado, né? Tem uma porta só. Então, você não consegue medir nada além do que está chegando nele. E o que chega numa rede GPON pura? O 1490. Beleza, funciona? Funciona. Agora, se você evoluir essa rede e colocar lá uma segunda placa de OLT que seja XGS PON, essa rede vai ter, junto com o 1490, ela vai ter o 1577, que é o downstream do 10 GB PON. Pronto, seu power meter não funciona mais. Por quê? Ele vai pegar a potência do 1490 e do 1577 e vai somar. Então aí você vai ter ali pelo menos 3 dB de diferença. E aí essa medição... Ele soma? Por quê? Porque o power meter tradicional, ele é broadband. Então o filtro dele vai pegar o 1490 mais um pedaço grande do 1577. É que tá perto, né? Isso é muito tá perto. Longe. Exatamente. E isso a gente fala do acontece seletivo, né? Exatamente. E aí, o jeito correto, qual que é o power meter correto de se usar? Chama-se power meter PON. O que é um power meter PON? Ele tem 2 características, né? Ele é seletivo, ou seja, ele tem um filtro muito mais estreito para pegar só o 1490, só o 1577, e quando tem vídeo analógico na rede, pegar o 1550. Então, você tem ali os 3 comprimentos de onda bonitinho. E, se você quiser medir o upstream, e aliás, é uma dica aí para quem estiver apanhando, às vezes, com rede intermitente, muitas vezes o problema não é no 1490, o problema é o 1310 que está ruim. Por quê? Muitas vezes as ONTs ou ONUs tá com a porta suja, ou a fibra dentro do cliente tá, às vezes, ligeiramente dobrada. Então, às vezes pode ser que o que está sendo afetado é o upstream. E como você mede o upstream numa rede GPON se ela não é ponta a ponta? Só tem uma fibra. Você tem que ter o power meter que você consiga colocar ele em série, ou seja, você vai colocar ele entre aspas, a ONT e a OLT. E aí o sinal, porque como funciona no GPON, né? A ONT só transmite 1310 quando ela recebe o 1490. Então ela recebe o 1490, faz toda a negociação, se sincroniza, e aí ela acende o laser 1310 e começa a transmitir. Uma vez que ela começa a transmitir, o teu power meter pega na volta o 1310. Então é isso que é um power meter PON. E que para quem for trabalhar com essas redes é uma ferramenta, eu considero muito importante. Com power meter comum você vai trabalhar? Vai, mas não em todos os casos. E você não vai enxergar o upstream. Certo? Tá, então, quer dizer, se eu pegar um power meter comum e chegar ali e desconectar, né, as duas pontas para colocar a fonte de um lado e o power meter do outro, eu não vou ter o 1310, eu não vou conseguir ter só a vai medir transmissão. 1490.
Você vai ter só se você pôr a fonte de luz em 1310, aí você mede 1310, mas numa rede que tenha cliente, você não vai conseguir. Você não vai conseguir aferir o quanto o cliente se muda. Agora, numa etapa de certificação, que você queira validar se a sua construção foi legal, aí sim, aí você pode ter lá uma fonte de 1310, 1550, o seu Power Meter 1310, 1550, aí você mede. Mas isso só vale na aferição da rede. Numa rede funcionando... Numa rede live, a rede já viva, a gente já não consegue. Mas na etapa, que a gente fala numa etapa de construção, aí você consegue executar esse processo com a fonte de luz, Power Meter, né? Uma das características também que a gente faz na última milha é essa utilização de fonte de luz e Power Meter, né? Para verificação. Tá, mas se ela está viva, já muda tudo, né? Já temos outras preocupações. É outro cenário. E esse é o que pega no GPON, né? Porque quando você vai ativar um cliente novo, aquele ramo do cliente não está ativo, mas está chegando potência. Então, você precisa ter essa consideração sempre, né? Que é uma rede que ela vai crescendo, né? Não é uma rede que você vai acender todo mundo de uma vez. Então, a OLT transmite broadband para todo mundo. E aí você vai ativando os clientes aos poucos. Perfeito. Deixa eu ver se tem mais algumas perguntinhas aqui. Não esqueçam aí de colocar aí Fiber Ninja para você participar. Isso aí. Hein? Aqui, esse aqui. E aí, perguntinhas. Vocês vão fazer uma perguntinhas premiadas aí? Será que o pessoal está prestando atenção? Será que tem uma perguntinha aí boa aí para vocês colocarem para o pessoal, valendo um boneco? Uma boa pergunta agora, Henrique. O que a gente pode... Quer fazer a do OTDR aqui com o OTDR bom? Precisa ter? Isso é boa, hein? Pode ser. É uma boa. Vai lá, então. Será que o pessoal vai prestar atenção? Vai lá, faz a pergunta. Só vale quem acertar. Vamos lá, pessoal. Então, quem responder primeiro aí, o Marcelo tá pescando aí. Quais são as características principais de um OTDR GPON? O que ele tem que ter? Eu já vou dar a dica, são 3, hein? Beleza, então estamos aqui monitorando aqui, ver quem é que responde aí. Deixa eu ver algum outro assunto enquanto isso. Já vimos do Power Meter, né, que não é qualquer um também. E falando um pouquinho mais do orçamento de perda, orçamento ótico, você tem algum slide que a gente possa exemplificar um pouco melhor para quem nunca fez essa conta? Sim, tem uns slides que a gente fez, não sei se você pode compartilhar. É que agora eu acho que eu perdi o retorno aqui, mas aí vocês me avisam se está aparecendo. Tá na tela. Ah, legal. Né, que é um dos pontos assim que a gente tem que considerar, né, no dia a dia, né, que seja os eventos tradicionais, como emendas, né, que a gente considera aí entre 0,1 e 0,2 dB, os conectores, né, na ordem de 0,5 dB, mas a gente considera os splitters, né, e aí vem até o Ricardo gosta de passar, fala bastante, né, na teoria dos 3 dBs, né, Rick? Que é você... Salva assim, vidas. Exato. Se você não sabe ou não lembra, né, por exemplo, quanto um splitter ele acaba tendo de perda, né, pelo menos se você fizer essa conta, que a gente chama de uma conta teórica da atenuação em 3 dBs, você consegue ter uma ideia muito próxima do real. Né? Então, por exemplo, a cada splitagem aí de 1 para 2, 1 para 2 elevado a n, vamos assim dizer, né? Então, 2, 4, 8, você vai perdendo 3 dBs, né? Então, você vai tendo uma atenuação de 3 dBs. Então, por exemplo, no splitter 1 para 2, uma teoria você teria 3 dBs. No 1 para 4, mais 3. 1 para 8, mais 3. E aí você vai somando, né? E você tem uma atenuação muito próxima ao real. Né? Obviamente, você vai ter aí uma diferença, por exemplo, no splitter 1 para 8, de 10,5 versus 9, mas o que isso te ajuda? Ele te ajuda muitas vezes a você ter uma ideia de como está o seu sistema, né? E até mesmo numa interpretação de traço no OTDR, né? Que esse também é uma característica que a Viave tem, que ela consegue colocar nos nossos OTDRs não somente o traço, mas também um diagraminha em blocos, né? Então a gente não fica só limitado ou no diagrama em blocos ou no traço,
Então, a gente consegue fornecer esses 2 pontos, né, porque você, muitas vezes, consegue com esses 2, né, você não fica só na dependência do diagrama em blocos, né, mas também no traço, e com isso você consegue, né, caracterizar criar o seu orçamento de potência e verificar se ele está dentro dos limiares, né, que até mesmo o Ricardo falou, que onde você vai aplicar a sua classe ODN, né. Então, assim, aqui eu também peguei até da Datacom, né, um desenho que mostra até também um resumo igual ou próximo do que a gente comentou. E aí eu tenho um exemplo, né, que mostra um pouco desse cálculo do orçamento óptico, né, que no nosso caso aqui a gente tem a OLT, nisso a gente está conectado via conectores a um DGO. Depois disso, nós temos aí algumas emendas, né, chegando até o splitter 1/8. Esse é um exemplo somente ilustrativo, né? Aí passando por um splitter 1/8, depois uma outra segunda emenda chegando no segundo splitter e chegando até aí com alguns conectores na CDO e chegando na PTO com até a ONT. O que isso quer dizer, né? Que no momento que a gente faz todo esse orçamento óptico, o que a gente acaba somando? A gente acaba somando os eventos. Então, o que eu tenho aqui? Por exemplo, eu tenho 7 emendas, né? Tenho 7 conectores, tenho 2 splitters, um splitter 1, que é 1/8, um splitter 2, que é 1/8 também, né? E depois disso eu tiro, né, dentro do traço TDR, né, a gente pode, né, no caso aqui, verificar, a gente tem uma atenuação, não no traço TDR, mas dentro da distância, dentro de 1.310 e 1.550, a gente tem uma perda típica na fibra, que é aí 0,35 dB por quilômetro, no caso do 1.310, e 0,25 no 1.550. Desconsiderando o 1.550, por ser o melhor caso, né, então a gente soma aqui, é aquilo que nós comentamos no início. A gente já, em todo o tramo aqui, em todo a parte aqui do meu enlace, né, eu tenho praticamente 28 dBs de atenuação, né, e isso, de acordo com a classe ODN que a gente comentou, que você pode utilizar, que seria a potência de transmissão versus a recepção, a sensibilidade de recepção, você acaba trabalhando, vamos considerar aí praticamente 30 dB, entre 3 dB transmitido e menos 27 de sensibilidade, né, você tem aí uma margem de manobra de 2 dBs. Né? Então, É assim... pouquinho, hein? Não é muita coisa não, né? É muito Exatamente. pouco. Por isso que acontece inúmeros casos, né, de intermitência, né, de você... A gente tem casos, daí o cara que chegar, tem uma porta de um splitter 1/8, o cara vê lá a porta, essa porta está totalmente cheia. O que ele faz? Ele pega um splitter 1/2 e coloca ali em uma das portas para poder dividir para entregar para um segundo cliente que estava Faz um pedindo, ou rapidinho. seja, Botou faz um mais 3 rabicho. dB aí. Exatamente. É, Você matou não só ali, mas você começa a matar todo você o matou todo serviço mundo. dos clientes, dos demais clientes. Então, assim, é muito crítico, né? É uma situação que a gente fala que a gente vive no limite. Uhum. Então, Não, é um ponto importante, né? Legal, muito bom. Esse então é o famoso orçamento de perda óptica, e para você fazer isso, você tem que saber exatamente a topologia que você vai utilizar, quantos Sim, splitters, quais tipos, que comprimento de cabo, quantas conexões são, quantas emendas são, né? E aplicar as melhores técnicas na hora de instalar, senão você não chega nesse número, né? Se tiver um conector exato, sujo, uma esse é o emenda número mal feita. teórico. Para quem faz cabeamento, está acostumado a fazer certificação, tem que colar quantos conectores, quantas fusões, né? O equipamento calcula o orçamento lá, a margem, né? Que é, no fundo é a margem que um certificador de fibra dá, é isso. Só que lá não tem como pôr não tem como pôr splitter, esse é o problema. Então, você sempre vai falhar se você pôr um certificador aí. Porque ele não, você tem que trabalhar, se você for usar um certificador, tem que usar no modo fonte Power Meter. E medir só nível, porque senão é o nível de atenuação. Passa falha, ele não consegue fazer, porque nativamente ele não suporta o splitter lá. Então você não vai conseguir trabalhar da forma como se trabalha em cabeamento normal. Por isso que a gente, assim, nesse caso, o melhor jeito é ir já direto no TDR e depois validar as potências nas portas dos splitters
porque você tem a visão mais ampla, né? Eu digo que numa rede, mesmo que cabeamento estruturado, mas que utilize PON, o OTDR não é um equipamento complementar, ele é um equipamento essencial, tanto para validar as atenuações dos elementos, mas como também para validar a atenuação total do enlace. E para te ajudar como troubleshooting depois. Dobrou uma fibra ali, cara, você descobrir onde está essa dobra, não é fácil, não. É. Você mostrando essa topologia de vários splitters aí em série, né? Lembra a rede de TV a cabo, que não muda muita coisa, né? No coaxial, Na verdade, veio potência, é a mesma coisa, né? Esse conceito da rede tapping, né, que eles falam, essa rede veio da rede TV a cabo, a rede HFC era assim, né? Uhum. O pessoal chega em casa aí, num condomínio, vai splitando para os andares todos, põe desbalanceado para trazer para cada andar. Aí chega alguém mesmo. lá, bota um para dois na entrada para dividir. Matou todo mundo. Para botar uma TV, matou todo mundo ali para cima, né? Exato. É isso mesmo. Nós temos aqui uma resposta aqui, né? Vamos ver se vocês validam aqui qual que é, se está correto, né? Vamos lá, Robson. Rufar os trambolhos. Bom range dinâmico, porta live 1625, medição multipulso. Aí sim, hein? Ó. Em cima? Na mosca, em cima. Beleza. Mais um Fiber Ninja. Parabéns. Robson, você obrigado. anotou o nosso e-mail aí, vou rolar de novo o e-mail aqui, você manda o e-mail para qualquer um dos três aqui, diz o seu nome completo, que está aqui, né, Robson Barbosa Geraldo, eu já anotei seu nome aqui, para você dizer como você vai receber o endereço, o seu completo, porque vai ser por correio, tá? Não esqueça de mandar para a gente esse e-mail, né? Vou até rodar o e-mail aqui embaixo novamente, vou mandar o do Fábio aqui. Muito bem. E aqui, Marcelo, só para complementar, né? Claro. Como a gente já comentou um pouco de redes, no caso desbalanceadas, né? Ele muda um pouquinho dentro da estrutura, como a gente comentou, essa distribuição de potências, né? Que aí a gente tem, nesse nosso caso aqui também, né? Você tem aí o primeiro, que é um splitter 1/2, que a gente divide 50-50. Mas depois tem uma splitagem, por exemplo, de 70-30, né? Que no caso ele distribui, nesse caso aqui, 30% da potência no rabicho aí 1/8, né? E 70 ele segue no barramento. Aí o que a gente faz? Né? Aí a estrutura, né, a gente só colocou aqui, não vai explicar aqui em cima de matemáticas, né, mas é nada mais do que, por exemplo, 70% do sinal, se eu fizer um log, eu tenho 1,5, e 30% uma atenuação de 5,2. Então, se eu colocar uma estrutura aqui que eu tenho transmitindo 3 dBs, aí a gente já entrega 0 dB nesse primeiro trecho. Na hora que eu tenho aqui, nesse splitter 1/2, né, o desbalanceado 1,5, né, então eu já vou perder aqui, assim, vou ter uma atenuação de 1,5. E a cada né, ele vai, tá vendo, vai aumentando 3 dBs, e aí no final, né, eu tenho uma estrutura aí no splitter 1/8 que a gente viu anteriormente, que é 10,5, né, chegando assim a -15. A ideia eles terem uma distribuição bem homogênea. Obviamente aqui é só um exemplo de perda de potência, não consideramos aqui conectores e cabos, né, só para ter uma ideia de como é a distribuição numa rede desbalanceada, né, você não vai ter aquela regrinha você tem a regra dos 3 dBs, mas considerando o último splitter aqui, né, e já ela acaba desconsiderando aqui principalmente no 70-30, uma utilização desse log aqui como um cálculo teórico, né. Aqui eu coloquei até de uma fonte da Furukawa, né, de um splitter desbalanceado, que realmente fica muito próximo ao teórico, né. Então, se a gente vê aqui a pedra de inserção 1,9, né, no 70-30, né, então a gente está falando aí de 1,5 no teórico. Então, mais para vocês terem a ideia que o teórico aqui, a ideia é sempre você ter uma ideia de como está, né, para você realizar as suas análises, né. Então, é por isso que também a gente colocou essa ideia aqui de um cálculo teórico de um splitter desbalanceado. Uhum. Vamos ver uma pergunta aqui do Emerson.
Tem diferença de perdas no splitter 1:9 com uma saída desbalanceada? Boa, Emerson. Obrigado pela pergunta. Não, na verdade, o splitter 1:9, de verdade, é essa caixinha aí onde você tem 1:2 e 1:8 juntos, miniaturizados no mesmo elemento. Mas, fisicamente, é a mesma coisa. Você vai ter 9 saídas, você tem 8 saídas, vamos dizer, balanceadas e uma saída que é a continuidade de rede, né? Então, para efeito de teste é a mesma coisa. Para nós, olhando assim, você vai passar o TDR e você vai ver a mesma rede que você veria se os dois elementos estivessem separados. A gente está vendo cada vez mais os fabricantes adotarem essa solução que eles chamam de 1:9, mas que na verdade o 1:9 significa 1:8 mais um 70-30 ali, de dentro fisicamente do mesmo elemento. Mas as Muito perdas boa são essa as pergunta. mesmas colocadas aí, né, nesse slide, né? A perda teórica é sempre a mesma. O que vai mudar é que, Uhum, como eles conseguem miniaturizar, isso já está fusionado lá dentro, tem todo um uhum. trabalho, né? E os splitters 1:9, eles tendem a ter uma perda menor do que a perda de você montar o conjunto, né? De você fusionar manualmente ali um splitter 1:8 num splitter 70-30. Então, assim, a tendência é que seja menor. Mas, para que tudo isso funcione, tem que ser super bem instalado, respeitando os raios de curvatura das fibras, limpando a fibra, e que a gente sabe que esse é o grande desafio. Né, Fabião? Esse é um grande ponto. Perfeito. Bom, enquanto o pessoal vai colocando mais perguntas aqui, tem algum assunto que vocês queiram colocar aqui que a gente não falou? A gente falou basicamente tudo, né, que estava na apresentação. Acho que, assim, como a gente comentou das contaminações, isso é muito crítico, né? A gente acaba também, né, tendo a possibilidade de, com um elemento como um microscópio, tirando essa subjetividade, né, de limpo ou sujo, uma vez que você tem uma norma descrita nesse microscópio, né? Então, uma vez que você utiliza o microscópio para verificação de sujeira na fibra, você tem uma norma por detrás, que é essa IEC, que ela consegue te dar por zonas, né, e te dar um passa-falha de acordo com a sujeira, né? Então, isso faz com que você consiga criar relatórios, consiga colocar na nuvem, né, algumas informações, que eu acho que eu tinha colocado aqui, acho que um dos pontos que nós não abordamos foi algumas das funcionalidades, né, que é você conseguir colocar na nuvem, que é um software que a gente chama de StrataSync, que isso está dentro dos nossos equipamentos, você consegue jogar para a nuvem não só as configurações, mas também configurar todos os resultados, e você consolidando isso, você consegue verificar dados estatísticos desses testes que vocês executaram, né? Você consegue transportar um relatório de um equipamento para um outro equipamento, né? Além da facilidade, por exemplo, que a gente chama de Smart Access Anywhere, que é você, de qualquer lugar, você conseguir acessar o equipamento remotamente, né? Então, isso é uma outra facilidade que você consegue ter nos instrumentais. Então, você consegue gerar um código nele, uma vez conectado o OTDR na internet, ele gera-se um código, e como se fosse um TeamViewer, um Ndesk, algum equipamento de SSH desse tipo, e aí desse código, com um aplicativo que você tenha no celular, no tablet ou no computador, você consegue acessar ele de qualquer lugar. Então, isso ajuda muito, não só a utilização, mas também o suporte técnico. Então, muitas vezes a gente precisa ajudar, ou algum técnico que tenha que já tenha uma vivência maior com o TDR, pode ajudar um outro técnico acessando remotamente o instrumental. E, como eu falei, né, aquela interpretação de resultados que nós temos, seja ele no traço, mas também em diagrama de blocos, né? Então, isso também dando um veredito, de acordo com que os limiares que você colocar, isso são algumas facilidades que o ATDR, muitas vezes, a gente acaba buscando, né? Além daquelas características que o Robson comentou, que aí é uma característica
operacional, vamos assim dizer, né, de características que facilita você na medição, mas essas são algumas características que ajudam no dia a dia do técnico em si, né? Então, essas são algumas coisas que a gente acabou não mencionando, e eu falo assim, aproveitar aqui agora o ensejo e aproveitar e passar aí para vocês. Tá, tem uma pergunta aqui do Robson, bem legal, que surgiu, uma coisa que a gente falou no começo, mas chegou a pergunta, né? Comprimento da fibra de lançamento e de recebimento, se é recomendado também. O que vocês podem me dizer Legal. disso? Acho que eu vou aproveitar essa aí, então. Robson e pessoal aí na live, é o seguinte. A fibra de lançamento, bom, o objetivo dela, você poder visualizar o primeiro conector, no caso do DIO ou na planta externa no DGO, né? É você conseguir ter condições de visualizar como que ele está. O conector, para você poder visualizar o primeiro conector, você precisa eliminar a zona morta do evento do OTDR, do pulso que você está usando. Então, o que acontece? Se você fosse usar a rede GPON, testar a rede GPON com OTDR tradicional, você ia ter que fazer várias aquisições, com vários pulsos. E cada pulso, idealmente, utilizaria uma fibra de lançamento diferente. Então, você acaba pegando a maior. Como a rede GPON, apesar de ela não ter uma distância grande, mas ela tem os splitters que comem muito range dinâmico do OTDR, você precisaria de vamos dizer, o maior pulso que você vai lançar normalmente é entre 100 nano e 300 nano. Pulso de 300 nano normalmente tem uma zona morta ali de 150, 200 metros, dependendo, pode até chegar um pouco mais. Então, você ia precisar de uma bobina ali de 500 metros, pelo menos, para poder eliminar essa zona morta inicial do primeiro conector. Muito bem, isso se você usar um OTDR tradicional. Porém, como os OTDRs GPON, eles têm o recurso do multipulso, e o recurso do multipulso vai permitir que na mesma aquisição o OTDR jogue vários pulsos, você não tem necessidade de usar uma bobina de lançamento muito grande. Pelo contrário, se você usar uma bobina de lançamento grande, você mata um pouco a performance dos pulsos pequenos que o OTDR vai lançar. Então, o que a gente, no caso da VIAV, recomenda? A gente recomenda uma bobina de, no mínimo, entre cordão, né? Nem dá para chamar de bobina. Um cordão de 20 metros no mínimo, um máximo de 50 metros. Por que esses valores? Abaixo de 20 metros, o que pode acontecer? Às vezes, se você está testando na cara de um splitter 1:8, que a gente fala, você está testando com um patch cord já com a bobina conectada direto no conector do splitter. Se você não tiver esses 20 metros, como o splitter 1:8 é um evento de perda muito grande, o OTDR já vai ter que, de cara, jogar os pulsos mais altos para passar por esse splitter. E isso gera bastante reflexão na cara do OTDR. Se o cordão é muito curto, às vezes volta muita reflexão na cara do OTDR e ele pode entender que o conector está sujo, e na verdade não é. É só porque você está perto de um evento de atenuação muito grande e que gera bastante reflexão. Agora, principalmente se o splitter é conectorizado. Agora, se você tiver mais que 50 metros, você começa a perder um pouco vamos dizer, a precisão que os pulsos menores têm, justamente porque eles têm zonas mortas bem pequenas. Então, você fica ali entre 20 e 50 metros, você está super tranquilo para testar qualquer tipo de rede GPON, tá? Bobina de recepção. Bobina de recepção, qual que é o objetivo? Você conseguir enxergar o conector lá do DIO de chegada ou do DGO dentro da estação. O problema é que você vai precisar de uma bobina de 500 metros ali, pelo menos, para poder fazer esse teste. Para você garantir que você mate a zona morta do maior pulso que você estiver utilizando, tá? E como o TDR é multipulsos, nem sempre ele usa o maior pulso, eles usam o menor, eles usam o maior lá para chegar, vai depender da condição daquela rede. Então é mais complicado usar bobina de recepção. Dá para usar? Dá, mas só na fase de construção ou certificação daquela rede. Por quê? Depois que a rede está funcionando, você não vai conseguir colocar uma bobina de recepção lá, porque você vai derrubar todo mundo, né? Porque você já vai estar na fibra alimentadora, que a gente fala. Então, ali você não consegue abrir, né? Nem se recomenda. Senão você cai ali todo mundo que está conectado na rede. Então, o ideal é, se você quiser usar a bobina de recepção, é possível, tem que usar uma bobina ali de uns 500 metros, pelo menos, e você vai usar ela na fase de construção da rede, para testar a construção quando não tem nenhum cliente ativo naquela LT.
Um ponto também, né, Henrique, que eu falo, até mesmo em questão de cuidado com o TDR, né, porque o que acontece? Você Sim. tem uma bobina de lançamento bem cuidada, bem limpa e bem feita, o que você evita? Né? Você evita também você conectar, né, os conectores sujos, ou uma fibra, Exatamente. um PC ou um APC, dependendo do tipo, na porta do OTDR. E o que no final isso pode ocorrer? Pode ocorrer de você criar sujeira na porta do OTDR, consequentemente você ter uma vida útil pior, porque você vai ter uma medição errada, ou até mesmo você diminuir a vida útil dele, e você teria que mandar para reparo para você, para nós fazermos um polimento no conector. E aí, consequentemente, o que fica mais caro? Você fazer o polimento ou trocar um cordãozinho de fibra, né, que você teria. Então, um outro tema também, que é a questão econômica. Né, Manter o seu equipamento, né? Manter o seu equipamento bem cuidado, né, e com uma fibra que você já tem o seu controle. Porque se você ficar colocando portas que você não cuida, ou você não limpou, ou você não inspecionou, cara, uma hora vai danificar a porta do TDR e acabar diminuindo a vida útil dele, né, ou tendo que fazer ou realizar uma limpeza, mandar para a fábrica para realizar uma limpeza, um polimento. É Muito isso aí. bom, perfeito. Bom, antes de perguntas finais aqui, mais um recadinho. O pessoal perguntou aqui se vai ter o material, né, os slides apresentados vão ser disponibilizados. Sim, vão. Na descrição do vídeo tem um link, eu pus aqui no chat também, né? Mas vai ter um link para você entrar ali. Você registra nome, e-mail, senha e empresa, né? E aí vai receber um link e baixa o PDF da apresentação completa aqui. E no slide da apresentação tem um QR Code que vocês devem ter reparado É ali. isso Se que eu você ia apontar o comentar. celular ali, você chega. Onde é que chega lá, Fábio? Esse Eu QR tinha Code. esquecido de comentar, né, que até nas apresentações a gente colocou um QR Code. Se quiser até compartilhar para eu mostrar esse QR Code, Tá, né, pode. é um QR Code que ele leva vocês, né, a você cadastrar no site da Viave, né, você obter não só informações, né, ter um contato conosco em termos de dúvida ou cotação ou algum material técnico que vocês queiram, né? Então esse QR Code aí ele te abre o portal aí para as informações dentro da Viave. Então é bastante importante, né? Você é só um cadastro que uma vez você escolhe o que você gostaria de receber ou ter, e aí automaticamente vai te direcionar ou ao nosso pessoal de vendas, ao pessoal de marketing, ou até mesmo ao nosso site aí com as informações de posters, informações técnicas, white papers, várias coisas assim, vários conteúdos interessantes aí para vocês. Sempre Tá. acompanhando o Fiber Ninja. Exatamente. Tá aí do lado. Então, se vocês clicarem no link lá na descrição ou que eu coloquei no chat aqui, baixa o PDF da apresentação e lá tem o QR Code. Tá bom. Bora. Vamos lá, do Emerson. Uma dúvida: o que acontece se o técnico conectar ao TDR ou Power Meter uma fibra que está com alta potência de um Raman? Meu Deus do céu. Ai, ai, ai. Se o TDR não for filtrado, ele vai avisar ali que tem fibra ativa e desconecta rápido. Esse é o principal. E se o TDR não for filtrado, tem que tirar rápido, senão pode queimar o laser do TDR mesmo. É importante. Tá, tem que tirar rápido então, né? O TDR, ele avisa, ele dá algum warning que tem Avisa. uma potência Ele dá um alta? aviso na tela, fibra ativa detectada, desconecte o mais rápido possível. Desconecte. Perfeito. Até mesmo no GPON, né? Ele também, se você Sim. ligar, ele vai Se a identificar potência falando for que muito tem forte, uma fibra ativa. porque no GPON, né, a potência chega atenuada, né? Então é bem mais tranquilo. Agora, um Raman não, o Raman é mais Mas 23 dBm. ele avisa que tem Tem sinal, né? tem sinal, né? Não, ele avisa na hora. Perfeito. 23 dBm dá para deixar o papel bem preto. Nossa. Você viu? Bom, enquanto o pessoal pensa na última perguntinha aqui, então eu vou agradecendo aí todo mundo, agradecer principalmente a Viave, Fábio, Ricardo, pelo tempo de vocês, resolver as dúvidas das pessoas, apresentar soluções, apresentar
esses temas que são bastante atuais, né? Agradecer a todos que estão participando aqui há mais de 1h30 também com a gente. Agradecer a Enise também. E querem comentar alguma coisa? Últimas palavrinhas aí para a nossa live? Do meu lado, agradecer, né, a oportunidade, Marcelo, acho que foi bastante legal. Assim, acho que tanto do meu lado quanto do Ricardo, a gente fica aberto a novos temas, né, independente aí se o pessoal achou interessante, algum tema específico, algo mais específico, seja de outras linhas ou desta, principalmente da parte do Japão mais especificamente também, podemos criar uma segunda rodada, né, e falar um pouco mais a respeito, né, e agradecer ao Ricardo também tanto aí pela participação nossa aqui dessa live. Obrigado você, Fabião, sempre um prazer. E especialmente agradecer ao Marcelo pelo convite, mais uma vez. A gente está aqui. É muito, muito bom poder estar trazendo aí para vocês um pouco mais desse universo GPON, que eu particularmente, como eu já falei, gosto bastante, que tem sido o nosso dia a dia aí de fibra por alguns anos já, e que vai ser o nosso dia a dia por muitos anos ainda, né? Porque essa tecnologia só está começando, né? Essa é a verdade. A gente vai ver muita coisa nova aí. E espero poder estar aí junto com vocês numa próxima oportunidade, conversando sobre teste de medição, que é o que a gente mais gosta, né, Fabião? É verdade. Sempre bom. Legal. Bom, se vocês que estão na audiência tiverem sugestões de temas, né, coloquem nos comentários, mesmo depois que acabar a live, coloquem nos comentários do vídeo, porque a gente vai cavar novas oportunidades aí para resolver dúvidas do pessoal, tá? Legal. Então, né, mais uma vez agradeço, então, Fábio, Ricardo, Enise pelo suporte, a audiência toda, e a gente se vê na próxima live, né? Não esqueça de compartilhar esse vídeo com todo mundo, né? Eu vou disponibilizar provavelmente até o início da semana uma versão gravada, editada, tirando os sorteios, né? Porque não vai ter sentido a pessoa ver o sorteio depois da versão gravada, né? Tirar essas partezinhas aqui e vou jogar a parte editada. Muito obrigado, então. A gente se vê até a próxima. Tchau, tchau, gente. Um abraço. Valeu. Um abraço. Obrigado. Tchau. Tchau.